Nossa, hoje eu tô tão sem paciência pra pessoa chata. Fui numa loja comprar uma roupinha pro Davi e tinha uma seção de brinquedos. Aí eu falei, Davi, escolhe um carrinho pra você que a mamãe vai levar. Aí ele escolheu aqueles carrinhos de caminhão de lixo. O carrinho é super legal, tem luz, buzina, musiquinha, enfim. Só que ele tava um pouquinho quebrado, porque esse era do mostruário. Aí eu chamei a vendedora e falei, olha, você tem esse carrinho aqui embalado, fechadinho, porque esse tá quebrado. Aí ela falou assim, tem, eu vou buscar, mas tem certeza que você quer esse? E o Davi abraçado com o carrinho. Falei, sim, ele tem certeza que quer esse. Só que aí ela começou a mostrar outros carrinhos. De bombeiro, de polícia, de ambulância. E o Davi não queria nenhum deles, ele queria o caminhãozinho de lixo. Aí eu falei, olha, você pode buscar esse, por favor? Ela fez uma carinha assim e foi lá buscar. Ela trouxe a caixa com a maior má vontade do mundo. Eu achei que ela estava incomodada com a escolha do meu filho por causa do preço do caminhão que ele escolheu, porque todos os outros brinquedos que ela mostrava pro Davi eram bem mais caros. Só que não era isso que estava incomodando ela, era uma coisa muito pior. Parte 2 Instagram e TikTok. Assim que ela entregou a caixa pro Davi, ela colocou a mãozinha na cabeça dele e falou assim, olha, se você crescer e virar lixeiro, você já pode culpar sua mãe. Ai, gente, eu na TPM, super estressada, com dor de cabeça, eu falei, olha aqui, querida. Quando eu falo querida, é que meu nível de estresse tá aqui, ó. Falei, querida, você já imaginou o mundo sem lixeiro? Aí ela percebeu que eu já tava muito irritada. Ela falou, não, verdade, nossa, ia ser um caos. Eu falei, então, você já imaginou o mundo sem pessoas preconceituosas que nem você? Olha só, não precisa nem responder. Seria lindo, maravilhoso. Pode ir lá dentro, por gentileza, pega mais um carrinho que eu vou dar, um pro meu filho e outro pro meu sobrinho. Tem muita gente sem noção nesse mundo. A menina mais falsa e invejosa que eu já conheci na vida. Eu trabalhava em uma loja de roupas há 4 anos e uma menina chamada Luana começou a trabalhar lá. Todas as clientes me conheciam e gostavam muito de mim, inclusive eu era muito amiga da minha gerente. Ao mesmo tempo eu também fazia faculdade de arquitetura, então todo dia de tardezinha meu namorado ia me buscar pra me levar pra faculdade. Quando essa menina chegou lá, eu fui super com a cara dela porque ela era extremamente simpática com todo mundo. Eu jamais iria acreditar no que estava por vir. Ela começou com uma babação enorme pra cima da gerente. Levava bolos e doces quase todos os dias pra presentear ela e ficava direto chamando ela pra saírem juntas. Toda vez que chegava uma cliente conhecida minha, ela chegava dizendo que queria só se apresentar e quando eu ia ver, ela já estava mostrando a loja inteira pra minha cliente. A minha gerente foi se afastando de mim, passou a falar somente o necessário. Minhas clientes chegavam na loja e já procuravam ela. Pra finalizar, ela também começou a reparar no meu namorado. A menina mais falsa e invejosa que eu já conheci na vida, parte 2. Quando meu namorado chegava pra me buscar e eu ainda tava ocupada fazendo alguma coisa, ela ficava chamando ele pra descer do carro, pra conversar, puxando assunto com aquela cara de sonsa. Começou a falar pra ele que a gente tinha que marcar um rolê pra sair todo mundo junto. Ficava me elogiando. Chegou até a pedir o WhatsApp dele pra fazer um grupo pra marcar pro rolê. Só que na hora eu peguei e disse que a gente tinha que ir, que eu tava atrasada. E quando a gente entrou no carro, eu pedi pra ele não dar e ver se ficava bem longe dela. Como eu falei que antes, eu e minha gerente éramos muito amigas, a gente sempre saía junto. E tinha uma menina que ia com a gente também. Um dia eu encontrei com essa menina no supermercado e ela veio falar comigo, dizendo que recentemente tinha saído com a Luana e com a minha chefe. Que a Luana ficava falando muito mal de mim, manipulava a minha chefe na cara dura e sempre ficava insistindo que ela tinha que me colocar pra fora. Eu sou filha única, então para os meus pais eu sempre fui a bonequinha, a princesinha deles. A minha mãe a vida inteira me cuidou com tanto carinho, com tanta delicadeza. Tudo que eu queria, a minha mãe dava um jeito de correr atrás, de conquistar, de me proporcionar aquilo. Ela falava assim que tudo na vida que ela não teve condições de ter, ela queria me dar, sabe? Só que festa de 15 anos nunca foi um sonho para mim, pelo contrário. Quando eu fiquei mocinha, que eu ouvi as minhas amigas dizer assim, ai, eu tô louca pra completar 15 anos logo, pra eu ter a minha tão sonhada festa, pra eu ter aquele vestido de princesa. Eu ficava tipo assim, ai, que bobeira, gente, festa, nada a ver. Só que quando eu fiz 13 anos, a minha mãe começou a me contar um sonho que era dela. Ela disse assim que na época que ela completou, né, os 15 anos dela, ela e os pais eram muito pobres e não tinha condições de fazer festa. E ela disse que era o sonho da vida dela desde que ela tinha uns 10 anos. Ela disse que tinha uma amiga que fazia aniversário 2 semanas antes do dela. E ela disse que foi na festa, sabe? E ela sonhava que aquilo ali fosse dela, aquele vestido de princesa e tudo mais. E aí no final, que a minha mãe contou esse sonho, ela me pediu assim, se eu deixaria ela fazer festa pra mim. Ela falou assim, minha filha, de certa forma, eu estaria realizando o meu sonho através de você. E tanto que a minha mãe fez por mim na vida dela, praticamente a minha mãe dedicou a vida dela por mim. Então o que custava eu fazer isso pra ela, né? Falei, não mãe, então tá bom, a gente vai fazer a bendita festa de 15 anos. E a partir daí, eu e a minha mãe, a gente passou a
pensar, a sonhar, a organizar cada detalhe. A gente combinou que o bolo seria enorme, seria tal cor, sabe? Branco com champanhe, cor de rosa. Que o salão tinha que ter muito espaço, porque a gente queria convidar a família inteira. Que tinha que ter um globo de luz enorme para poder iluminar bem quando eu fosse dançar a valsa com o meu pai. E a minha mãe colocava tanto aquilo na minha cabeça que passou a ser o meu sonho também. Me despertou um certo desejo, entende? Eu comecei a sonhar com aquilo. A minha mãe colocava até filme de 15 anos para eu poder sentir vontade. Porque a minha mãe queria ver em mim a emoção que ela estava sentindo. E ela conseguiu. Eu passei a também ter. Só que 5 meses antes da minha tão sonhada festa, eu tava doente, sabe? Já tinha um tempo que eu tava sentindo fraqueza, falta de ar, não conseguia ficar muito tempo em pé, fazer exercício físico de forma nenhuma. E tipo, eu tava sentindo uma pequena dor no meu seio esquerdo. A minha mãe, ela achou que isso fosse só uma crise de ansiedade por causa da festa. Mas de tanto meu pai insistir, ela resolveu me levar no médico. E infelizmente, a gente acabou descobrindo que eu tava com câncer de mama. Primeiro, assim que saiu a biópsia, né, o médico pediu uma biópsia e saiu a biópsia, a primeira coisa que ele me disse é que provavelmente eu iria ter que tirar os meus 2 seios. Os meus seios nem tinham terminado de se formar ainda. Ali começou o meu grande pesadelo, o meu grande sofrimento. E eu tava numa época tão vaidosa, sabe? Eu tava cuidando tanto dos meus cabelos, da minha unha, feita na minha festa, e tudo isso foi pelo ralo. Eu tava sofrendo pela doença, porque eu fui ficando muito debilitada, mas também eu tava sofrendo pela estética, pela vaidade, sim. As minhas unhas escureceram por causa da quimioterapia, sem falar do meu cabelo, né, que foi a primeira coisa que caiu. Eu emagreci quase 20 quilos e eu cheguei num ponto que eu pensava que eu não fosse sobreviver, porque eu tava muito fraquinha, respirar me cansava. Para eu respirar, era como se eu fosse correr 1 hora numa esteira, sabe? Mas mesmo assim, mesmo durante o meu tratamento, mesmo naquele momento que eu tava mais fraco possível, a minha mãe não parou com a organização da festa. E eu falei pra ela que eu não queria, que não fazia sentido. Primeiro porque eu tava muito feia, as minhas unhas roxas, muito magra, careca. E segundo, que do jeito que eu tava, eu nem sabia se eu ia estar viva até lá. Mas a minha mãe falou assim que não ia desistir da festa, porque pra ela isso significava outra coisa. Na cabeça da minha mãe, se ela desistisse da minha festa, era como se ela estivesse assumindo que eu não ia estar viva até lá. E ela disse que pensar nisso doía demais, porque eu era a bonequinha dela, a princesinha, ela só tinha eu de filha. Ela disse assim que não aceitava eu desistir da minha vida e que ela não aceitava Deus me tirar dela, Deus me levar, sabe? Ela pedia a Deus. A minha mãe sempre teve muita fé. Não é que ela quis afrontar a Deus, não. Então ela falava assim, filha, eu vou continuar com a preparação da sua festa, você vai estar bem e vai estar viva até lá, eu não vou entregar. E daí, você faz a sua parte, você luta contra essa doença também. E assim foi. A minha mãe continuou com a organização da festa e eu fiquei tentando, sabe, mesmo fraquinha, lutar contra aquela doença. Enfim, chegou o grande dia. E a minha festa foi a coisa mais linda desse mundo. Eu entrei de cadeira de roda, sabe, porque eu tava muito cansada e pra mim ficar de pé era um esforço muito grande, eu não conseguia. Mas mesmo assim não deixou de ser mágico. Eu entrei com o vestido de princesa que a minha mãe queria. A minha mãe colocou a tiarinha na minha carequinha, sabe? E mesmo assim ficou muito bonito. E quando eu entrei naquele salão que eu vi todos os meus amigos, toda a minha família ali, sabe, me dando forças e fazendo homenagem pra mim e me mostrando o quanto eu era amada e o quanto eles iriam sentir a minha falta se eu partisse, aquilo me deu uma força tão grande que no mesmo momento que eu vi, eu pensei a Deus assim, eu não posso partir, meu Deus, ainda não é a minha hora, eu não quero, eu quero viver. O meu melhor amigo, ele me carregou no colo para eu poder dançar a valsa com ele. Foi tudo muito mágico. Só quem viveu sabe o quanto foi mágico. E a minha mãe tinha razão. Aquelas pessoas demonstrando amor por mim, sabe? Aquelas pessoas cheias de vida, cheias de alegria, me deu forças para lutar. A partir daquele momento, a partir do dia da festa, eu tive mais força. Nunca seja uma pessoa curiosa, principalmente quando você não estiver em um lugar conhecido. Eu recebi um e-mail hoje cedo me convidando para conhecer um salão de festas pro nosso casamento. Quando eu cheguei lá, o salão é lindo, todas as paredes de madeira e tinham fendas de espelho para dar a impressão de que o salão é maior.
Gente, o salão todo decorado, porque ia ter um casamento hoje, a coisa mais linda do mundo. Enquanto a moça estava me apresentando esse salão, o telefone dela tocou, ela me deixou sozinha lá. Aí eu percebi que uma dessas fendas de espelho não era de espelho, era tipo uma passagem. Aí eu pensei, será que são outros salões? Vou dar uma olhadinha, né? Vai que o outro salão é mais bonito que esse que ela tá me mostrando. Eu até pensei em esperar a moça e perguntar pra ela, só que aí eu ouvi um barulho nesse outro salão, eu falei, deve ter gente lá, vou lá ver. Como tava tudo escuro, comecei a procurar aquele interruptor de luz e não achava. Tive a brilhante ideia de ligar a lanterna do celular. Por que eu fiz isso, gente? Parte 2, Instagram, TikTok. Quando eu acendi a luz do celular, todo mundo fez assim, ó, pá! Tava lotado de gente, porque naquela hora ia chegar uma menina e eles estavam preparando uma festa surpresa pra ela nesse salão. Ainda bem que não tinha nada pra jogar em mim, estourar confete. Todo mundo começou a rir. E depois eu fiquei sabendo que o telefone que aquela moça que estava me apresentando o salão foi atender era dessa menina, que a menina estava chegando. Por isso que quando todo mundo me viu entrando na sala, acharam que era eu, a aniversariante. Conheci a Alicia, que é uma menina linda, maravilhosa, que fez 13 anos nesse dia. E ela é minha seguidora aqui no TikTok. Eu achei a coisa mais linda do mundo que a família dela e os amigos fizeram. Eu quase estraguei a surpresa.